Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, né, as leituras falam pra gente, né, o Senhor nos ensina a nos livrarmos de todo o preconceito, para que entre nós circulem o amor e o perdão, fazendo-nos uma autêntica comunidade cristã. Então, que nós realmente possamos celebrar com alegria. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Reis, capítulo 17, versículos 5 a 8, depois o versículo 13 a 15, depois o versículo 18. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 5 a 8, depois o versículo 13 a 15 e depois o versículo 18. Porque o rei da Síria, Salmanassar, o rei da Síria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã e na cidade da Média. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. O Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. E rejeitaram os seus estatutos e o seu concerto, que fizeram com seus pais, como também os seus estatutos, com que protestara contra eles. E andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Então essa primeira leitura mostra pra gente, né, a primeira leitura fala sobre Oséias, o rei de Israel, e fala o seguinte aqui: o Senhor rejeitou Israel para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Então, o rei da Síria tomou Samaria, né, deportou os habitantes de Israel para a Síria. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, né, que os tinha tirado do Egito. Né? Eles foram libertos da opressão do faraó e pecaram contra Deus. E aí, por conta disso, né, eles foram expulsos, né, e acabaram indo para a Síria, né, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor. Né? Então, desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face. Então, que ao contrário aqui do povo de Israel, né, desobedeceu a Deus, desprezou as suas leis, a aliança que tinha feito, né? Eles não prestaram ouvidos, né? E ao contrário, né, do povo de Israel, que nós possamos sempre dar testemunho da palavra de Deus, que nós possamos sempre obedecer a Deus e sempre acolher a aliança de Deus conosco. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5. Mateus, capítulo 7,
versículo 1 a 5. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, em todo o evangelho de Mateus, Jesus denuncia a hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. No Sermão da Montanha, ele ensina aos discípulos o caminho da superação da justiça pregada por aqueles dois grupos. Nos primeiros versículos do capítulo 7, nós encontramos o ideal da boa convivência. Não julgar para não ser julgado. Não condenar para não ser condenado. Como alguém, sendo tão limitado e pecador, pode julgar ou condenar o outro? Lembra-se quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontando para a gente, né? A gente nunca deve esquecer isso. Como alguém pode se atrever a limpar o olho alheio com o próprio olho tapado? O julgamento pertence a Deus, conhecedor de todas as coisas e do mais íntimo do coração humano. A comunidade dos discípulos de Jesus deve eliminar de si todos os preconceitos que impedem a convivência fraterna e harmoniosa. A vida entre os discípulos de Jesus é vida de total transparência, de correção mútua e fraterna, sem falsas pretensões. Amor generoso e desinteressado, aceitação e compreensão dos limites dos irmãos são condições de absoluta necessidade para que haja de fato uma comunidade digna de ser chamada de cristã. Então, que nós realmente possamos viver todos unidos como irmãos, em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem e por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.